E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Japão, que foi bacana mais uma vez, não para o Oliver Berman, né? Coitado, acabou chapando ali o muro. Ele sentiu que é ter um argentino atrapalhando o seu caminho, assim como o Palmeiras muitas vezes esbarrou no Boca Juniors. Saudades de uma boa Libertadores. Bom, mas antes de prosseguirmos, hoje teremos uma convidada especial, que sempre está ali com a gente na live, que é o Miku. Pena que vocês não estão assistindo o vídeo, porque vocês iam ver nosso gato preto. Mas a Rafaela Oliveira também está aqui com a gente. Muito obrigado, Rafaela, pela sua presença. Oi, gente, tudo bem? Nossa, que estranho, né? Eu tenho que lembrar que eu não tô na live, eu tô no podcast, então eu falar boa noite não vai fazer sentido para algumas pessoas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ó. O horário que você estiver escutando isso daqui. Pois é, tô muito feliz de estar de volta. Não lembro a última vez que eu gravei um BBcast, mas que legal que posso estar aqui para falar sobre o GP do Japão, né? Que por fim acabou por agora as corridas de madrugada. Eu estou muito feliz que essa foi a última, se eu posso dar minha opinião sobre isso. Mas vamos lá. Débora, a Rafaela comemora que é o último GP de madrugada, aí a Pia anuncia amanhã GP em Fuji. Pois é, né, galera? Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do BBcast. E é isso, né? A FIA tá aí, de todas as formas, tentando meter mais uma corrida no calendário. Pode ser que a gente seja surpreendido aí com mais uma prova de madrugada. Mas uma coisa muito interessante sobre esse GP do Japão é que essa semana o professor da academia descobriu que eu gosto de Fórmula 1. E aí ele falou, Nato, nunca mais ouvi nenhuma corrida de Fórmula 1. Aonde tá passando? Tá passando na Globo. Ele, não tá passando. Faz tempo que eu não vejo. Eu falei, então, porque as 3 primeiras corridas do ano foram de madrugada. Você estava dormindo. Você estava dormindo, você não ia ver mesmo, né? E assim, teve algumas que a Globo nem passou no Sport TV, então ninguém ia ver mesmo. Só vê o que é doido, que é a gente, no caso. E a Débora seguiu o mantra dos coaches, que era trabalho enquanto os outros dormem. Então, enquanto tá todo mundo dormindo, a gente tava lá, trabalhando, acompanhando, assistindo a corrida para trazer tudo para vocês nesse podcast. Com exceção da sexta-feira, dos treinos livres do GP do Japão, que aparentemente devoradores de estrelas em uma tela muito grande, com muito som e muito brilho, não foi uma boa pedida para horas antes do primeiro treino livre. Exato. Bom, pessoal, é isso. Como disse, vamos falar sobre o GP do Japão, mas antes de prosseguirmos, agradecer a todos os apoiadores que auxiliam o Boletim Paddock através do Apoie-se e também do canal nosso do YouTube, através do Membros. Muito obrigado mesmo, porque esse ano está fazendo muita diferença o apoio de vocês. E para você que não consegue apoiar a gente constantemente lá pelo Apoia-se, é uma alternativa de ajudar a manutenção do BP é realizando suas compras pelos nossos links da Shopee, da Amazon e agora também do Mercado Livre, que a gente vai deixar disponível. Sempre que você for fazer compra em alguma dessas plataformas, é só clicar no nosso link, você vai ser redirecionado ou para o aplicativo ou para o navegador, dependendo da sua opção de compra. E aí a gente recebe uma comissão sempre que você realizar uma compra aí de qualquer produto. Bom, antes de mais nada, né, a gente aqui, eu sempre falei nas lives, comentava bastante que o mais gostoso, às vezes, de uma live, o mais gostoso de podcast é o bate-papo que fica na famosa coxia, como a galera do teatro gosta de falar. E aqui a gente estava falando antes, passando aqui os itens que a Débora colocou na pauta, e o primeiro item que ela colocou está sendo algo que está sendo divertido para nós. Não, gente, nós não somos haters do Verstappen, mas é interessante como a história, né, como o mundo dá voltas, né, como diria muitos, o mundo não dá voltas, ele capota. Muitos fãs do Verstappen eram os caras que apontavam dedos para pilotos que falavam que estavam desanimados, né? Pô, quantas vezes a gente viu o Hamilton desanimado ali com a Mercedes, com aquele 0 pódio, o próprio Vettel ali também, naquela parte da Ferrari, depois na Aston Martin, Fernando Alonso, né, Deep Again, quem não se recorda. Verstappen não aguentou 3 corridas. O que esses outros multicampeões aguentaram por anos, Verstappen, né, Rafaela? 3 corridinhas foi necessário aí para ele poder já começar
como diria minha mãe, choramingar pelo leite derramado. Pois é, eu abri para dizer um comentário e falei, não, vou guardar pra na hora que a gente começar a gravar. A gente deveria começar a gravar desde o momento que a gente entra em chamada, porque a gente poderia ter ótimos cortes. Mas, pois é, aguentou bem pouquinho. Assim, não sei nem se eu diria que aguentou. Eu acho que a gente sabe também que tem toda uma questão de potencializar esse sentimento dele de uma forma midiática, né? Porque o assunto do momento é isso. Verstappen quer parar. Daí a gente tem um lado da mídia que fala o que a Fórmula 1 deve fazer para Verstappen não se aposentar, e tem outro lado da mídia que aconteceu muito no dia de hoje, que nós estamos gravando, dia 1º de abril, por acaso, não contem mentiras, não estaremos contando mentiras nesse podcast. E o Rubens já tá preparado para alguma. E daí no dia de hoje saiu muitas pessoas aí falando, tá, se você quer sair, então pare de falar que vai sair, saia. Você pode tomar essa atitude sozinho, pode sair, pode falar, ó, tô me aposentando, tchau. Você não precisa estar toda hora falando, estou desanimado, acho que vou sair, acho que vou desistir, porque isso é a ideia de você estar na mídia toda hora e mostrar o quão insatisfeito você tá com algo que não tá dando certo para você, né? É um cenário, vamos dizer, uma atitude diferente que nós estamos vendo do Verstappen em relação à atitude que o Vettel, que o Alonso, que o Hamilton teve. O Alonso chegou a sair, né? Ele saiu, voltou. Assim, o Vettel ainda tentou ir para outra equipe. O Hamilton tá passando por isso agora nessa equipe, tá desanimado, tá para baixo, mas não é como se fosse uma pessoa que estava toda falando, vou me apresentar. Pelo contrário, quem estava aposentando ele era a mídia e os fãs, né? E a Mercedes. E a Mercedes foi um movimento contrário, coitado. Então, assim, eu nem diria que existe tanto uma vontade do Verstappen de sair, tá? Tanto que toda vez que ele manda uma dessas, eu viro os olhos, assim, porque o cara, ele não tem vontade de sair. Ele é um piloto, ele gosta de ser um piloto, seja de Fórmula 1 ou de outra coisa, e Fórmula 1, querendo ou não, ainda é a categoria suprema, né? E ele diz, ele falou lá no primeiro título, o título pra mim já tá bom. Daí, depois do quarto, 4 já tá bom. Cara, não tá. Ele é um esportista, ele quer sempre ganhar. Eu acho que isso tá na alma de quem compete, né? Então, assim, pra mim, ele não tem vontade de deixar o esporte. Ele tem vontade que o esporte mude a favor dele, de certa forma. Esse regulamento não tá indo bem, a Red Bull não está indo bem. Então, pra ele, fazer esse, nossa, eu estou tão insatisfeito que eu sou o atual multicampeão e tô querendo sair, sabe? Isso faz volume. A gente tá falando mais disso do que a gente tá falando, sei lá, do Kimi Antonelli, que é o piloto mais jovem a liderar um campeonato, tá ligado? Então ele sabe também o poder que ele tem. Então, no meu ponto de vista, assim, é um dramalhão. Ele tá insatisfeito, com certeza ele tá reclamando muito mais do que todos esses multicampeões já reclamaram, assim, em uma temporada ruim, mas ele também sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Eu acho que ele tá jogando de um jeito que ele sabe que vai ter uma cobrança em cima do esporte, assim como eu vi algumas matérias já cobrando. O que a Fórmula 1 tem que fazer para manter o Verstappen? Nada, cara. Nada. Se ele quiser sair, que saia, tá ligado? É que, assim, a gente teve, que nem o Schumacher, né, que foi também um multicampeão na Fórmula 1. Só que, na época dele, os regulamentos mudavam tão rápido e eles criavam tantas regras anti-Schumacher, né, que ele tinha que dar um jeito se virar ali para poder superar de novo e voltar a ter uma boa performance, continuar brigando pelos títulos dele. Então, assim, eu acho que no primeiro momento em que tem essa dificuldade a mais, que o Verstappen provavelmente vai precisar se dedicar mais ao projeto, vai precisar se debruçar mais ali com o pessoal da fábrica para poder desenvolver o carro, aí ele começou a querer jogar toalha, sabe? Porque, né? Até então, mesmo quando a Red Bull não estava com um carro ideal, ela estava com um carro para poder ganhar corridas. E esse ano a gente não sabe, por enquanto, nesse início de ano aí, não tem uma perspectiva de que a Red Bull vai ganhar uma corrida tão cedo, né? Mas é uma coisa que eu estava falando com o Rubens, é muito impressionante, porque assim, eu pelo menos, a Rafa, né, com o Hamilton nesses últimos anos, viveu isso. Mas eu, quando acompanhei o Vettel, eu vi ele mudando de equipe e as coisas muitas vezes não saindo da forma que ele queria, né? E ele precisando ali dar o sangue para poder conseguir entregar alguma coisa, acreditar no novo projeto, tentar mudar alguma coisa na carreira.
E aí, tipo, o Verstappen, a primeira dificuldade, cara, ele começa com essas ladainhas, sabe? De, eu vou sair da categoria. Assim, desculpa. Eu concordo muito com o Montoya, sabe? Por mais que as pessoas falem, o Montoya nunca foi campeão, não tem o que ele falar do Verstappen. Porra, cara, a porta é a serventia da casa, sabe? Se tu quiser sair, sai, bicho. Ninguém tá te agarrando dentro do carro e falando você não pode sair. O Rosberg estragou com a vida dele lá em 2016 para poder ganhar do Hamilton. Chocou todo mundo. Quando terminou o ano, ele falou, olha, estou saindo da categoria, sabe? Tipo, ele não ficou fazendo alarde, ele não ficou, nossa, porque o Hamilton ganha as corridas, eu vou sair da categoria. Ele ganhou o título e ele foi embora. Então faz o mesmo, sabe? Vai embora. Faz o mesmo, vai embora. Mano, não é como se ele fosse ficar desempregado, né, Rubens? Ele tem outros lugares para ir. Cara, não aguenta meio ano de Alonso, entendeu? Cara, ele não aguenta a McLaren em 2014, velho. Ele não aguenta a McLaren em 2014. Ele não aguenta o Alonso agora com o carro trepidando para terminar uma corrida, entendeu? Engraçado. O Alonso não pediu para sair, velho. Não. É impressionante. O cara foi pai, os dois tiveram o mesmo roteiro praticamente agora. O Alonso tá lá, cara, desesperado, querendo que o Adriano resolva esse carro para ele poder ser tri. E ainda o Alonso essa semana ainda falou, né? Só vou sair da Fórmula 1 em alta, não vou sair embaixo, não, filho. Então, ou seja, 2042 por aí, Fernando Alonso Júnior vai estar lá. Correndo. Fernando Alonso Júnior será o nome do filho? Que também diz ele. Será que não é Hijo? Será que não é Fernando Alonso Hijo? Quando eu vi que era Fernando o nome, eu falei, não. Tinha que ser Fernando Alonso primeiro. Fernando Alonso primeiro. Fernandinho. Dom Fernando Alonso das Astúrias II. Meu Deus do céu. Não, cara, mas... Viajou agora. Não, o Verstappen, ele tá sendo o vagabundo tá lá reverso, né? Tá todo mundo pedindo pra ele ficar, ele, não, eu vou sair. Ele tá um verdadeiro tô doido em volta do carro. Tô doido, quero sair, tô doido. Muito zoado. Gente, eu fico impressionada que assim, não aguenta um ano de Alonso, um ano um ano de Hamilton, assim, tipo, falando, ele ganhou 7 títulos, mas ganhou 7 títulos porque o carro era bom, porque senão não tinha ganhado. Aí, essa semana, meteram essa, né, pro Verstappen. Aí ele falou, não, mas aí tem umas pessoas falando que eu só ganhei, que eu agora tô reclamando porque eu não tenho o melhor carro, porque eu não estou ganhando títulos, mas não é bem por aí. Como assim, meu filho? Como que não seria bem por aí? Ai, cara. Porque pra mim é por aí, entendeu? Você viu uma dificuldade, tá aí falando, tipo, você quer o quê? Que a FIA pare e faça todo um regulamento para ele? Não. Vamos fazer um carro aqui pra ele. Dourado tá querendo. Meu filho, você dê a sua devida importância, entendeu? Nem a Ferrari, se ela falar que ela vai sair amanhã, a Fórmula 1 vai desmoronar, ela vai falar, sai, porra. Então vai embora. Pior que a Ferrari já falou que ia sair de um jeitinho. Então então tá na hora dela ameaçar de novo. Tá na hora. Eu até fui ver aqui, cara. Dá pra fazer vários memes com o Verstappen falando que vai sair. Tem aquele do Carlos Alberto, aquele comentarista que falou que o Real Madrid não aguentava jogar a Série B do Brasileirão. E quando os times começaram a perder para os times brasileiros lá no Mundial, todo mundo reviveu o vídeo. Cara, é a mesma coisa. Verstappen não aguenta estocar, filho. Uma temporada dele na Porsche Cup aqui no Brasil, imagina, na Mitsubishi Cup, na Mercedes Cup, em que ele tinha que dividir curva com o Pablo Marçal, ele não ia aguentar, não. Ele ia pedir arrego. Primeiro batidinha dele com o Pablo Marçal, ele ia começar a choramingar. Ai, cara, mas isso mostra, cara, como... mas aí é aquela coisa do... Recomendo que vocês ouçam o podcast do Projeto Motor sobre o Singapura aqui. Tem um episódio que eles traçam o perfil do Nelsinho Piquet e eles falam como o Nelsinho Piquet foi uma criança mimada, um automobilista mimado. Mas é lógico, eu estou infantilizando mais ainda, mas tem todo um contexto e tudo mais. O Verstappen é a mesma coisa, cara. A vida inteira com o Helmut Marko ali passando a mão na cabeça dele, falando como ele era o alecrim dourado mais bonitinho do jardim da Red Bull.
Helmut Marko não tá lá, não deve estar ninguém passando a mão na cabeça dele, fala assim, aí bonitão, a gente vai fazer o carro do teu jeito, tomou pau do Hadjar, e aí, cara, começa nessa. Dá tchauzinho pro Gasly, mano. Ele tá aqui Tá, e não passou nem metade do... Não passou, cara. E, tipo, ele pelo menos teve possibilidade de terminar a corrida, né? Tipo, o Piastri. E aí que tá, né? O Piastri mostrou que, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, que é muito mais do que Verstappen. Bom, vamos falar do Hadjar, né, Débora? O menino Hadjar tá entregando. Em meio a tudo isso, né, o Hadjar tá tentando fazer o dele, tentando ele pontuar. Assim, ele também tem reclamado algumas coisas do carro, mas eu acho que, de certa forma, pelo jeito explosivo do Hadjar, bem menos, né, do que o Verstappen. E aí, quando terminou o GP do Japão, né, ele falou, assim, eu tive um problema ali com a recarga da bateria no início da corrida, então minha corrida não foi tão boa no Japão. Ele acabou terminando fora da zona de pontuação, né, mas ele até falou que o clima na Red Bull tá uma delícia, né? Tá muito bom, assim, de trabalhar com aquelas pessoas. Elas estão motivadíssimas com o trabalho que elas estão fazendo. Ele vê alegria, assim, no semblante de todo mundo. Como é o dia da mentira, e deduz aí o que eu estou querendo dizer com tudo isso. E, ai, cara... tá um clima de merda, galera. Esse é o campeonato que a gente tá acompanhando. O campeonato interno da Red Bull. Mas assim, finalmente... Desculpa, eu tô o Fernando Alonso naquela cadeira de praia. Eu abri uma cadeira de praia e tô na frente do box da Red Bull, comendo pipoca e aplaudindo, velho. Mas assim, finalmente, a gente tá vendo uma coisa que todo mundo prometeu há muito tempo e nunca acontecia, né? A Red Bull e a Racing Bulls estão com o mesmo desempenho, tanto que elas estão uma do lado da outra no Mundial de Construtores. Então, finalmente, a Red Bull conseguiu, né? Aquilo ali que todo mundo tinha medo, das duas equipes andarem perto uma da outra, só que já que não estão andando perto lá em cima, estão andando lá no meio. Risada de alegria da Débora. Estão andando tão junto que um ex-piloto deles também tá no meio, né? O queridíssimo Gasly. Ele tá na Alpine, mas tá ali no embolo dos 4 outros pilotos. Pois é, né? O Hadjar, eu acho que ele nem precisava falar que o clima tá ruim, porque a gente já tá meio vendo isso desde o ano passado, né? Toda a polêmica com o Christian Horner, o Helmut Marko, o Pérez voltando pro grid falando um monte de coisa. E daí o Verstappen perdendo o título. E daí, então, essa troca de regulamento que não foi como eles queriam. E agora as equipes meio pareando, tem novos pilotos na área. Eu tava até aqui no off falando, cara, o Hadjar, ele veio numa situação, coitado, que ele não tá no papel, vamos dizer, já padrão do piloto que naquele, né, lugar estaria, que é o de restos da Red Bull e lá 1000 anos de luz atrás do Verstappen. Pelo contrário, ele se classificou na frente já do Verstappen esse ano. O problema dele tá sendo outro. O problema tá sendo essa bagunça e esse clima ruim dentro da equipe. Que, o pior não é só isso, né? Porque agora o Verstappen e o Hadjar, eles olham pro lado e tá o Lindblad lá também, o Lawson, tipo, estão tudo correndo junto em harmonia. Olha só que... E não é só... E, cara, eles não estão... obviamente, todo mundo ali corre com o mesmo objetivo, que é ganhar. Mas a gente sabe que as equipes entendem os seus lugares quando se fala em desempenho. E agora a gente tem um equilíbrio, então não é mais lá o Lawson na frente do Verstappen, o Verstappen reclamar e a Racing Bulls mandar o piloto deles abrir. Não, cara. Agora vocês ajeitariam de igual para igual. Agora pede pro Verstappen abrir. Se quer, passa! Então, assim, imagina que o clima deve estar bem ruim, porque não é algo que eles queriam, até porque eles perderam o título ano passado, eles já perderam construtores ano retrasado, então a ideia é um novo regulamento, é sempre tentar começar na frente, né? Até porque para tentar se manter sempre ali no topo, e eles começaram muito mal. E daí eles têm, como nós já puxamos o gancho da primeira pauta, primeiro tópico dessa pauta, que o Verstappen tá ali pilotando para eles, e ele é o bocudo, que tá falando toda hora que vai sair, que vai largar, que tá insatisfeito, que não sei o quê. É óbvio que, vamos dizer, as críticas direcionadas do Verstappen é muito ao regulamento. Então é a Fórmula 1 e a FIA.
Mas, querendo ou não, a gente vê que o regulamento está funcionando para algumas pessoas. Então, isso também é um problema interno da Red Bull, de construção de carro, de motor, seja lá o que for. É um problema deles também, mas no momento as críticas do Verstappen estão sendo direcionadas à categoria, né? E não à equipe. Mas a gente sabe que o clima lá dentro deve estar bem pesado. E eu fico imaginando um cara como o Verstappen cobrando mudanças, como deve ser, assim, para os engenheiros lá dentro. Ser lindo. E o Hadjar, que acabou de chegar na equipe, né? Na equipe principal, vamos dizer, desse embolo, tá lá, tipo, só olhando. Meu Deus. É porque a Red Bull ali no último regulamento, né, que foi do efeito solo, tanto eles acertaram muito o carro, mas também, de certa forma, teve ali a parte do grid que errou muito nos seus projetos, como foi o caso da Mercedes, a Ferrari foi o que fez um meio termo ali, mas cometeu algumas besteiras, né? A McLaren foi evoluindo até superar a Red Bull. Apesar no primeiro ali momento da Red Bull, a gente vê que parecia que eles tinham um carro muito superior, só que conforme foi passando os anos, ficou nítido que eles tinham um carro que era relativamente bom, mas que tinha seus problemas, mas que não ficava tão nítido os problemas, porque o restante do grid estava errando muito mais do que eles, né? E aí a gente teve até um momento que a McLaren conseguiu superar a Red Bull. Só que, sim, é um novo regulamento, né? Esse regulamento, de fato, quando anunciaram que ia mudar, eles falaram muito que seria bom para os pilotos veteranos, mas principalmente para o Alonso, para o Hamilton, que já tinham guiado uma espécie de carro como esse, que talvez conseguissem andar melhor. E aí a gente vê, né? Até pelos feedbacks do Hamilton ali na Ferrari, o quanto que ele está gostando desse regulamento, o quanto que ele está curtindo o carro, né? Ele até deu uma entrevista depois do Japão falando... Não, depois do Japão não, foi na China, falando que ele tinha ficado feliz que a Red Bull tá indo mal. Que a Ferrari tinha escutado os feedbacks dele, né? Que tinha entendido o que ele queria no carro, não sei o que, tipo, ele estava mais satisfeito, apesar de que no Japão ele não curtiu tanto o evento, assim, como tinha gostado das primeiras 2 corridas do ano. Mas o Verstappen, tipo, assim, pelo menos a gente não tem tanto por parte dele, né, mesmo assim, falando, do quanto que ele se envolveu no projeto desse novo carro, tipo, o quanto que ele deixou claro que ele queria, do estilo de pilotagem dele para esse carro e o quanto que a Red Bull poderia trazer. Porque também, tipo, é aquela coisa, há muito tempo a gente não via a Red Bull andar tão próxima da Racing Bulls, porque os carros eram muito diferentes entre eles, tinham um grande gap ali e eles não se encontravam em pista dessa forma. Só que agora tá tudo a mesma coisa, né? Então, o quanto também que a troca ali de desenvolvimento desse carro influenciou, o quanto que eles decidiram fazer um carro meio neutro, assim, para poder identificar o que a galera ia apostar, já que eles estavam numa grande mudança também interna, o Adrian Newey saiu, já tinha mudado muita coisa ali dentro, quanto que eles precisaram ir para esse lado mais da Racing Bulls, tipo, conservador, e ver o que vai acontecer durante o ano. Mas, de fato, não agradou o Verstappen, só que assim, gente, a academia da Red Bull é a que mais tem piloto, sabe? Se o Verstappen falar que ele não vai correr amanhã, eles tiram mais 5 do bolso e botam no lugar do Verstappen. Talvez não vai ter o mesmo desempenho que o Verstappen. Mas já que tá todo mundo andando muito perto, acho que agora é o momento, de fato, de você testar outra pessoa, né? A Débora incitando a pancadaria e o ódio. Enquanto eles estiverem se quebrando, a Ferrari anda na frente. Né? Pior que não. Pior que não, isso que é o problema. A Ferrari não se ajuda. Mas só para fechar a questão do Hadjar e da clima da Red Bull, eu fico pensando no Hadjar, cara. Deve ter reunião lá com os engenheiros, com o pessoal da equipe. Aí o Verstappen fala algo que vai melhorar o carro, o Hadjar já pensa, fala, mano, se começarem a melhorar o carro pro Verstappen, eles vão seguir essa linha de só ajustar o carro para ele. Então até o Hadjar já deve estar começando, tipo assim, pô, a vontade dele. Se não tiver, filho, é que eu comentei com a Débora, se eles acharem uma linha de desenvolvimento do carro, que seja aqueles moldes de que senta o Verstappen no banquinho, constrói o carro em volta dele, o Hadjar vai começar a ser suplantado pelo Verstappen, como o Pérez foi no primeiro ano de regulamento, no efeito solo. E lá 2022, pô, o Pérez foi outro piloto, ganhou corrida, disputou pole,
foi decaindo com o crescimento do Verstappen no campeonato para disputar título sozinho. Mas a última coisa que eu queria pontuar sobre isso é eu fico pensando como o pessoal de relações públicas da Red Bull deve estar tentando lidar com o Verstappen. Porque na época da Honda, quando a Honda chegou, o Verstappen ainda teceu umas palavras duras contra a Honda, porque o motor não estava desenvolvido, estava vindo daquele papelão que foi na McLaren e tudo. Mas o presidente da Honda... E eles ainda deixaram um ano na Toro Rosso, né? Sim. Antes de ir pra... E o presidente da Honda não ia nos GP. Cara, os 3 GPs desse ano, não era tipo... Porque a galera tem que entender que tipo, o CEO da Ford não é um cara que contratado lá em Harvard para ser o CEO da Ford. É o bisneto do Henry Ford. Tipo, já o tataraneto do Henry Ford. O moleque já nasceu, já vai estudando, já vai se preparando para assumir a empresa. E todas as coisas vocês podem ver que em algum momento eles focam lá, eu acho que é Ben Ford, o nome do atual CEO. Ele tá no paddock, ele tá no box da Red Bull. Então, cara, não dá pro Verstappen sair do carro xingando o motor. Tipo assim, ele não pode falar assim, pô, esse motor de Ford K do caramba. Não pode. O CEO tá ali. O cara vai ter cacife pra peitar o Verstappen. Então, eu acho que é outra coisa que o Verstappen deve estar sentindo. Ele não tá naquele ambiente que ele pode despejar todo o ódio e raiva dele. Ele tá tendo que ser contido por causa que tem presença de gente importante. É uma galera nova. A Ford não entrou para brincar. A Ford tem um desenvolvimento de corrida. E a gente foi no evento do lançamento da Ford aqui no Brasil. Cara, é um absurdo. Os caras estão apostando em tudo. Hipercar, Rally. A Honda, você vê, a Honda, por mais que seja, ela fica ciscando em várias áreas de automobilismo. Então, eu acho que até isso está prejudicando, e para mim seria a hora do Radiar realmente arregaçar as mangas e o próprio Tsunoda ficar tiçando. Vai lá, Verstappen. Reclama mesmo, Verstappen. Vai lá. Sabe que nem o fantasminha do cara lá aquele meme que tinha do diabinho no ombro da menina? Vai lá. Fala que o carro tá ruim. Fala que o carro tá ruim. Reclama. Mas é isso. Quem tá reclamando, né, Rafaela? É nosso querido Carlos Sainz, que reclamou que a FIA não tá ouvindo os pilotos, tá ouvindo as equipes, porque, bem ou mal, a FIA negocia grana com quem? Com a equipe, né? O voto para mudar regulamento é com a equipe, não é com o piloto. E mesmo assim, nem as equipes, às vezes, eles estão escutando de fato. Mas é eles que botam a grana, e a gente sabe como essa categoria funciona, né? Mas o Carlos Sainz agora tem um exemplo palpável aí das reclamações dele, né? Porque ele vinha reclamando, falando não estão escutando, acidentes vão acontecer, não é uma questão só de problemas na classificação, nós temos problemas na corrida, e toda essa questão de energia pode causar um grande acidente e tal. E agora a gente tem o exemplo com o acidente do Berman. Então ele ainda pegou essa oportunidade para falar mais, né? Então, o GP do Japão, pós-GP Japão, o Sainz aí como presidente, junto ao George, dos pilotos, veio aí a público falar, né, dar as entrevistas dele para a imprensa e tudo mais, que a Fórmula 1 tem que mexer os pauzinhos e mudar algumas coisas, porque existe uma urgência em relação a esses acidentes poderem acontecer e acontecerem em alguns circuitos que a gente sabe que os impactos já são maiores. Então, a gente, né, teve o exemplo agora do Berman, que parece que foi mais de 50 G a força do impacto dele contra a barreira. Então, o Sainz ainda salientou isso. Não foi uma questão só de esses novos carros trazerem uma maior possibilidade de acidentes acontecerem, como de fato veio a acontecer, mas também o fato de ser um acidente muito violento e muito forte, que a gente viu o Berman ali mancando, né? Então, agora o Sainz tem um belíssimo exemplo do porquê a Fórmula 1 e a FIA tem que começar a escutar seus pilotos em muitas reclamações. Porque não tem como ignorar. Por exemplo, eu gostei bastante coisa desse regulamento, e eu entendo, e não adianta, eu também entendo a parte das pessoas que vão reclamar porque não se adaptaram a ele, ao mesmo tempo que eu entendo as pessoas que vão exaltar ele porque estão se adaptando a ele e estão conseguindo correr, estão gostando, como é o caso da Mercedes. Tipo, pra que a Mercedes vai reclamar, entendeu? É uma virada de jogo de quando a Mercedes reclamava do porpoise lá em 2022
E o Christian Horner falava, arrume seu carro. Pois bem, se alguém reclamar agora, o Toto Wolff pode fazer o mesmo e falar, ué, arrume seu carro. Então eu entendo essas duas visões, mas eu acho que quando chega ali nas reclamações que o Sainz está tendo em relação à segurança dos pilotos, tem um fundamento. Tem um fundamento. E não só na questão de acidentes ali, como é o caso do Berman, mas até a situação que a gente enfrenta, por exemplo, com a Aston Martin. Que, claro, a gente pontua mais uma vez que algumas equipes conseguiram fazer dar certo e a Aston Martin foi uma equipe que não fez dar certo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma brecha que esse regulamento abriu para que essas tremedeiras aí, esses tremeliques acontecessem. E estão causando um dano físico aos seus pilotos, a ponto que os pilotos não aguentam uma corrida toda pilotando, ou se aguentam, saem com muita dor, né? Então, faz sentido a reclamação do Sainz e agora ele tem mais, vamos dizer, entre as munição para essas reclamações. E eu acredito que ele espera, em vista que nós temos aí uma pausa de 5 semanas até Miami, eu acredito que ele espera que em Miami a gente já possa ter algumas respostas. Eu acho, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que são coisas, alterações, que vai levar muito mais tempo. Muito mais tempo. É uma questão de como eles vão gerenciar essas possibilidades de acidentes e de qualquer coisa assim. Porque, a bem da verdade, desde o início do campeonato, parece que eles estavam torcendo para que isso acontecesse, alguns pilotos, né? Não, tem que acontecer um acidente para eles verem que existe essa possibilidade. Parecia um negócio assim, sabe? Ai, vai acontecer, vocês vão ver. E de fato aconteceu agora e é algo que claro que preocupa, né? Eu gostei do regulamento, tô feliz, por exemplo, que o meu piloto preferido tá se dando bem, de certa forma, por mais que no Japão ele não tenha tido um bom resultado, mas de certa forma ele tá mais confortável, mas ao mesmo tempo é claro que como fã do esporte eu também tenho medo de um acidente grave. Eu também tenho medo de um impacto do que aconteceu ali com o Berman. Mas é uma coisa que eles vão resolver em 5 semanas, simplesmente, porque é realmente toda uma estrutura de regulamento que eles não vão ter como mudar agora. Então o Carlos Sainz ainda vai ter algumas corridas para reclamar. Eu até acho que teria, né, Débora, como alterar, ter solução, mas a Rafa pontuou. É meio difícil e tem um motivo que é o limitador, orçamento. Imagina, o teto orçamentário, a galera já calculou quanto que tem que para gastar no ano. Desenvolver, até eu penso na Aston Martin um pouco, e todo mundo apostando, né? Nossa, o carro da Adrian Newey, Alonso tricampeão em 2026, bababá, não deu certo. Porque esses caras devem estar no desespero para tentar resolver essas coisas e não tem como gastar mais grana. Mas assim, tem uma das coisas que poderia ajudar na questão de melhorar a velocidade dos carros, que era aquilo que a McLaren sugeriu, né? De meio que liberar a potência para eles poderem usar mesmo para poder ajudar na recarga da própria bateria para o carro ficar mais autossuficiente, né? Então, evitaria que eles tivessem essa perda repentina de velocidade em alguns trechos críticos de circuitos, né? Mas é algo que a FIA tá vendo ainda, porque apesar da ideia ser boa, a gente tem, tipo, a Aston Martin que não tem condição nenhuma de fazer algo desse tipo, fazer a sugestão da McLaren, né? E também eu acho que eles estão com um certo receio de mudar algumas coisas, porque eles ainda não sabem o comportamento real dos carros, né? A gente teve 3 corridas no ano, teve ali a corrida na China, que para eles era uma parte também importante para a verificação dos carros, por conta da reta, né? Das 2 retas que o circuito da China tem. O carro acabou passando bem, né? Pela prova ali. No Japão, eles fizeram aquele ajuste da potência, né, da energia do carro, na verdade, para classificação, porque apesar de terem falado que não ia mudar nada, quando foi chegando no Japão, eles falaram, não, a gente precisa fazer um ajuste para classificação, porque os pilotos estão reclamando que eles não estão, de fato, brigando pela melhor volta, né? Eles estão muito limitados com essa coisa da recarga do carro, então vamos mudar para esse lado e vamos ver o que acontece. Aí agora eles têm uma folga até Miami para poder discutir tudo isso daí de novo. Só que assim, acho que esse negócio que o Carlos Sainz trouxe não é algo nem que é só específico desse regulamento.
nos últimos anos a gente já tinha uma discussão sobre isso, principalmente em classificação, porque tinha aquela coisa do pessoal que estava muito mais lento na pista, que ficava na parte rápida do circuito algumas vezes, e aí quem estava vindo mais rápido se deparava com esses carros lentos e tentava, né, evitando uma batida. Às vezes o próprio piloto que tentou escapar de uma batida, de acertar a traseira de outro carro, sofria um acidente. Nada era feito, tinha aquele negócio ali de controlar o tempo, né, que o piloto estava saindo, quanto que ele estava mais lento na volta de desaceleração, mas são muitas coisas que a gente está vendo que já tem algum tempo, que não é só de responsabilidade desse regulamento, que poderia dar merda na Fórmula 1, é que agora ficou pior, porque antes era uma situação mais referente à classificação, e agora é uma situação geral, né? Classificação, a corrida, que você pode acertar um piloto que está muito mais lento em pista. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que, é óbvio, vai depender de dinheiro, vai depender da disposição das equipes e até mesmo de como que vão tratar o orçamento para poder resolver algumas situações. Algumas coisas não vai ter como solucionar nesse ano, eles vão deixar para o ano que vem mesmo. Mas essa coisa da energia, tipo, eles têm que dar um jeito, sabe? Eles têm que facilitar. Tanto para a Honda, nesse um mês aí, dar um jeito no motor que equipa a Aston Martin, mas também dar um jeito nessa situação da energia do carro, porque, de fato, eu concordo com o Sainz. A gente pode ver um acidente que é diferente você ter uma situação dessa num circuito como é o do Japão, que tem área de escape, que tem como o piloto ir para essas áreas, né? Que é muito diferente de você lidar com uma situação como essa em Singapura, no Azerbaijão, porque não tem saída, não tem escape, não tem como você se livrar daquilo. Você vai acertar a traseira do outro carro. Só que aí também, né, gente, assim, se chegar nessa situação do Azerbaijão, de Singapura, que já é lá para metade para o final da temporada, e eles não tiverem feito nada, aí também é muita incompetência da própria categoria, né? Não resolver isso. Porque... Mas, Débora, não precisa ir muito longe, não. O próprio GP de Miami. Sim. O próprio GP de Miami já é um GP preocupante para os pilotos. Eles vão correr bem próximo dos muros, vai ser uma prova bem mais apertada. Então, eu acho que é por isso que até nessa entrevista o Carlos Sainz pontua Miami, né? Uhum. Porque foi acidente. Alguém se machucou em Miami ano passado, se não me engano. Não, acho que. Ai, gente, minha cabeça agora. Gente, 25 corridas é o ó. 24. Não, 25. Desculpa ter Não, eu tive que rever coisa do GP do Japão pra gente gravar isso aqui. Você quer que eu lembre do que aconteceu em Miami ano passado? Pela madrugada, meu Deus Foi do o céu. Dohan, que até ele foi demitido. Nossa, nem lembrava o que o do Dohan... DRS. É o do DRS. Nossa, bom, Não, ele bateu com o DRS no Japão, mas só que ele se machucou em Miami. Foi que ele bateu lá com o Magnussen. Magnussen. Não foi com o Magnussen, foi com algum malandrilson desse, assim. Enfim, cara, sabe que negócio de mãe? Que mãe fica? Não brinca que um vai se machucar, os dois estão brincando, um vai machucar, um vai sair machucado, um vai chorar. É a mesma coisa a Fórmula 1, gente. Tá lá, tá todo mundo, como a gente fala no escritório, o departamento de vai dar merda, tá berrando, avisando, vai dar merda, isso daí. Agora que tá na Globo, poderia ter abertura com a musiquinha lá do vai dar merda. Pronto. É só abrir. Mas eu acho que é impressionante, né? Uma coisa que a Fórmula 1 vem fazendo há um certo tempo, mas acho que principalmente... Não, isso também. Mas que ela vem fazendo, acho que principalmente nesse último regulamento, que como ele é uma grande coxa de retalhos, né? E eles, assim, mudaram as coisas muito rápido, a sensação que eu tenho é que, tipo, parcialmente, o regulamento em si foi consultado as equipes e o pessoal de motor, né, as fornecedoras de motor, porque eles faziam parte da construção do carro. Mas alguns detalhes que é primordial para a própria competição, eles fazem e continuam fazendo, né, questão de não escutar os pilotos. Eles não querem nem saber o que os pilotos têm a dizer sobre essa questão da recarga de energia, ou quais são os pontos negativos, né, que esse regulamento tem, porque uma coisa é a gente daqui de casa, tipo, cara, não tá tão legal isso, o quê, mas você tem a visão de que dá para poder melhorar. Outra coisa é você ter os caras que estão, de fato, guiando os carros, estão desde a pré-temporada alertando
para situações que eles podem se envolver em acidentes e são acidentes graves, e a FIA fala, beleza aí, galera, mas se você tomar conta do teu e o outro cuidar do dele, vai dar tudo certo, viu? Faz aí. Até o dia que tiver um acidente feio, e aí eles, tipo, terem que paralisar uma corrida, não poder dar continuidade, porque deu merda. Fica a nossa torcida para que nada dê ruim, porque, pelo amor de Deus. Cara, assim, ver o Berman mancando foi... Por mais que a gente saiba ali que, tipo, pô, ele saiu mancando, tá em pé, significa que, assim, pô, deve ser uma luxação, alguma coisa. Se fosse o Neymar, ia descer do carro e ficar rolando que nem uma bola. No chão. Ia estar rolando que nem agora, que nem aquele vídeo que tem que os caras fizeram de IA, que é uma Ferrari correndo de chuva e o Neymar rolando. Cara, é muito bom, velho. E vagabundo tá lá, falando, não, vamos manter o regulamento do jeito que tá. E o Berman mancando. O Berman não consegue andar em linha reta. O pessoal perguntando, será que o Ben Slayer vai manter o regulamento? Eu acho que é a única coisa que faria o Verstappen falar, não, por favor, vou trocar o regulamento, volta pro ano passado. A única coisa que faz ele manter na Fórmula 1 é ele separar da Kelly Piquet e ela entrar com ação pedindo alimentos, e na hora que chegar a compra de alimentos, ele vê que tem que pagar 30% do que ele ganha e fala, tem que trabalhar, gente. Não adianta ficar reclamando, não. Ou chegar lá, como diria a Débora num podcast passado, toque, 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 3 batidinhas, Polícia Federal notificando o Verstappen para falar sobre o Banco Master. Não sei, gente. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas eu adorei a resenha, velho. Daquele Piquet ter que desmentir ou só alegar algo no Instagram foi muita farofa. Mas sabe que saiu da farofa, Débora, e tá comendo caviar agora? Gasly, mano. Gasly, o cara que eu contestava, que eu falava, pô, mano, será que o Gasly ainda é um piloto para se manter na Fórmula 1? Será que o Gasly é um piloto que deve permanecer? Tá lá, ó, entregando. A minha teoria da conspiração ainda permanece, que a Alpine recebe todas as informações do motor Mercedes, por isso que ela tá bem, a McLaren tá se ferrando, mas a Alpine tá bem. Por quê? Juntou Satanás, que é o nosso Briatore, com seu discípulo pé rachado, Toto Wolff, e estão lá os dois juntos desenvolvendo a Fórmula 1 do futuro, que vai ser a Alpine e a Mercedes. minha filha, se fosse uma live, o pessoal ia ver um chapeuzinho de alumínio na minha cabeça agora. Pois é. Bom, acho que o Gasly ele tá sendo de fato, né, o destaque desse ano, porque ele tá ali dando trabalho pro Verstappen em algumas corridas, tá pontuando, tá levando o carro da Alpine ali, né, pro top 10, fazendo classificações até bem interessantes, com um carro que tem, assim, não é o melhor carro do regulamento, não é a melhor aerodinâmica que a Alpine poderia fazer para um carro, mas eles fizeram algum trabalho que está dando resultado, né? Assim, tá dentro do possível ali, brigando no meio do pelotão. E é bem interessante, assim, ver o Gasly, que já vinha, né, de fato, meio que segurando a peteca ali da Alpine, mas agora sendo o cara que está liderando a equipe, né, nas condições que ele tem. Eu de fato acho bem interessante. Não é um piloto que eu acompanho muito a corrida, mas nesse ano agora eu tô até um pouco mais interessada de ver o que ele tem para poder dizer dentro da configuração de equipe que ele tá, né? Porque tem chamado a atenção. Vou falar, você ter elogios ao menino Gasly. Nossa, que engraçado, né? Mas não, eu também sinto que ele assumiu esse papel muito duro, assim, de liderança, até porque a Alpine tá vindo mal das pernas há um tempo, e ele é o piloto que tá se mantendo, né, na equipe. Interessante esse início aí, porque tá sendo bem positivo, tanto que, né, outro motivo de zoação é o fato que ele ficou a corrida toda segurando o Verstappen no Japão. Então, né? Ai, nossa, o Gasly chegou em casa, tirou a carteira, as chaves e o Verstappen do bolso. Esse tipo de comentário que eu nunca pensei que eu ia escutar. Mas, e tá bem ali dentro do campeonato, né? Eu acho que do resto, ou seja, fora de Mercedes, McLaren e Ferrari, ele é o que tá melhorzinho junto com o Berman, né? O Berman que tá na sequência ali da dupla da McLaren no Mundial de Pilotos. Mas Gasly tá na frente do Verstappen, por exemplo, por 3 pontinhos aí. Os pontinhos que ele garantiu nesse Japão segurando o Verstappen. Então, assim, é óbvio que não tem como
as brigas são diferentes, é aquilo que eu falei, todo mundo briga para ganhar, mas todo mundo sabe a posição que você está dentro do cenário atual. E, cara, a briga da Alpine agora é reerguer essa equipe, tá ligado? É melhorar esse carro, é ter pilotos que tenham uma capacidade de também extrair tudo que podem tirar, e o Gasly é o que é mais favorável ali dentro da equipe, então eu acho que isso ele está entregando. Então não é nem uma questão de estou na frente do Verstappen no campeonato, estou conseguindo segurar o Verstappen, porque a gente sabe que o problema do Verstappen é outro, a corrida do Verstappen é outra, a expectativa do público com o Verstappen, com a Red Bull é outra, não é a mesma que o Gasly. Então, assim, dentro do que está inserido ali o Gasly, ele tá ótimo, tá fazendo um ótimo trabalho com a Alpine, perto do que eles podem fazer, perto do balanceado que foi ano passado e tira piloto, se não tá bom, vamos tirar e vamos trocar por outro, e assim por diante. A gente sabe que o Colapinto também não é um dos pilotos mais excepcionais do mundo, mas ainda é um piloto que traz bastante patrocínio, né? E traz bastante público, então é algo que a gente sabe que muitas equipes valorizam, principalmente a parte financeira. Então, assim, de alguma forma ele tá trabalhando a favor da equipe, que é essa parte de trazer dinheiro, né? Mas eu acho que o Gasly tá fazendo esse papel aí, com certeza, de liderança da equipe. E começou o ano fazendo um bom papel e conseguindo tirar o que pode tirar desse novo regulamento, assim. Não tem como dizer que a Alpine tá ótima, excepcional, o Gasly excelente. Mas eu acho que da conjuntura ali do que estava sendo, está sendo positivo para a equipe. Eu acho que é um resultado favorável para eles depois do último ano, pelo menos. Não, sim, e a gente não pontuou, aí, falha minha, peço desculpa, na parte do acidente do Berman, que, de certa forma, não foi culpa do Colapinto, ele foi vítima do regulamento, e que ele estava 90 km por hora abaixo do que o Berman vinha. Cara, para quem joga videogame, eu vou estragar a vida de vocês, mas só que os jogos de videogame de corrida, os carros que estão à sua frente, eles são meio que programados para subitamente ter redução de velocidade para você ultrapassar, para você não ficar lá correndo a esmo, se sentindo um merda, se sentindo o próprio do Logan. Enfim, o Colapinto mega devagar, com problema de recuperação de energia, e então, pô, às vezes o cara tá realmente correndo com um mapa diferente de motor do Gasly, por questões de a equipe tá testando algo, enfim, N coisas, e o Gasly desponta. Quem sabe uma hora também o pobre do Colapinto consiga ter um bom desempenho. Torcemos para isso, porque eu falo, 2027 eu quero ele, o Joshua, que é o paraguaio-alemão que nós temos, e o Bortoleto, para fazer o jogo da Libertadores lá dentro da Fórmula 1. Esse é meu sonho. Bom, outra coisa que é meu sonho, né, Débora, está se realizando pelo menos com o Piastrinho, é a McLaren se reerguer nesse campeonato, né? Porque o Piastri, ele, em todas as corridas que ele correu, ele liderou voltas e ele foi para pódio. Olha só, o Verstappen não. E o Verstappen correu mais. Mas sofreu, né? O Piastri sofreu para poder conseguir terminar uma corrida e as primeiras duas ele abandonou antes da largada, né? E aí chegou no Japão, até o Stella estava um pouco apreensivo se eles iam de fato conseguir alguma coisa, né? Na verdade, assim, o Stella nem estava esperando pontuar, ele estava esperando que eles pelo menos os dois carros largassem, né? Que o Piastri conseguisse não bater em ninguém ali no início da corrida. Só adendo, o cameraman, filha da mãe, que filmou aquela McLaren parada de cima e não mostrou que era teste de largada. Cara, esse cara tem que queimar nos infernos, velho. Cara, ele sabia o que ele tava fazendo. Não, ele merece o Oscar. O Vicente perdeu o Oscar, né, de melhor fotografia. Mas esse cara merecia, velho. Porque foi um puro drama ali. Desculpa, Débora, te cortar. Não, foi um momento. Tal qual o Hamilton na pré-temporada, né? Com o ele tava falando... a Ferrari tem a melhor largada, e ele esgoelando o carro. Muito bom. Esse daí também, assim, acho que se ele trabalhar com Hamilton, vão fazer um ótimo segundo filme da Fórmula 1. Mas deu uma tensão ali naquele momento, aquela imagem daquele teste de largada ali, né? Acho que todo mundo ficou meio apreensivo. Até porque o Lando não teve um final de semana muito fácil, né? Ele teve terceiro treino livre antes da classificação
ele quase não participou porque deu um outro problema lá no ERS, né, no sistema lá de recuperação de energia do carro, e a McLaren falou que estava trocando de novo, ou talvez não ia para a pista com ele. Então tinha toda aquela tensão no ar do que ia acontecer com a McLaren. E a gente teve ali o Piastri até brigando por uma vitória, né? Então ele largou muito bem, aproveitou ali o momento em que as duas Mercedes não tinham largado bem, que o Antonelli tinha ficado. Ele terminou a primeira curva na primeira posição. Depois disso, poderia até ter brigado por uma vitória, a gente não sabe o que ia acontecer, porque o safety car do Berman mudou toda a corrida, mas a McLaren pareceu bem satisfeita com o que eles conseguiram, né? Eles não imaginavam nem que eles iam disputar uma vitória, ficaram com aquela coisa de até ver se o carro ia resistir a uma briga por uma vitória ali no circuito, mas já foi positiva pelo Piastri. Entre as corridas que ele não terminou nesse ano, né? A primeira que ele conseguiu já foi pro pódio. Rafa? Você quer que eu fale do renascer da McLaren? Sim, lógico. Cara, que início de ano, hein? Nossa Senhora, que complicado. Mas tivemos aí, por fim, um final de semana positivo, mas como a Dé ressaltou, não tão positivo, por exemplo, pro Lando, né? Não foi um final de semana tão fácil, mas eu acho que o Piastri até ele publicou, né? Primeiro pódio do ano, primeira corrida para mim quase, porque foram as duas primeiras corridas foram para se esquecer, corridas que nem aconteceram, basicamente. Vai lembrar que a primeira corrida do ano é na casa dele, né? Ele não conseguiu quebrar essa maldição aí. Quebrou o carro, mas não quebrou a maldição. Não quebrou a maldição. Mas tá aí, tá no pódio. Foi um final de semana que eu senti que foi um tiquinho mais equilibrado na corrida, né, obviamente, entre Mercedes, Ferrari e McLaren, no sentido que alguns pilotos dessas equipes tiveram problemas. Então equilibrou o negócio. Por exemplo, o George Russell, né? Então deu a possibilidade, por exemplo, da gente ter o primeiro pódio, é o primeiro pódio do ano, né? Que não é 2 pilotos da Mercedes lá em cima. É só um, que foi o Antonelli. Então a gente teve o Piastri e então o Leclerc. E ainda o vencedor sendo a Mercedes, mas a McLaren aí despertando pelo menos um final de semana, tendo um bom resultado, colocando, vamos dizer, a McLaren em uma posição onde ela ainda pode chegar na Ferrari e dar uma brigada com a Ferrari, pelo menos nesse primeiro momento, que a gente não sabe o que vamos ter já em Miami, com essa pausa enorme, e é claro com a pausa de final de ano que a gente tem daqui para frente, que pode dar uma mudada radical. Mas até lá, eu acho que o melhor cenário de qualquer equipe não Mercedes é estar na segunda posição. Então, assim, a McLaren, a briga dela atual, obviamente, vai ser chegar na Mercedes, mas por enquanto ela precisa estar agarrada na Ferrari. Então, esse final de semana deu uma equilibrada para eles nesse aspecto, porque seus dois pilotos, vamos dizer assim, um ficou na frente do outro piloto da Ferrari. Então, o Piastri na frente do Leclerc, Lando na frente do Hamilton. Mas vamos ver como eles vão conseguir segurar essa, né? Porque, infelizmente, para eles é uma situação que está sendo de confiabilidade mesmo do carro. Não é assim, o piloto não se adaptou e tá sofrendo muito acidente, tá causando qualquer dano ao carro, ou coisa assim. Não, é um negócio de uma corrida, nenhum dos dois carros conseguiu largar. É muito grave esse cenário. Então, assim, foi bom ver no Japão eles não só no pódio, mas conseguindo brigar de certa forma. E a gente vê, por exemplo, que a Mercedes pode ter um probleminha ou outro, e é nesses momentos que tem que se agarrar. Um dos meus principais pensamentos enquanto eu estava assistindo poxa, bem nesse final de semana que não tá indo tudo tão bem com a Mercedes, também não tá indo bem com o Hamilton, poxa, sabe? Podia ser ele no pódio, eu pensei nisso, bem no final de semana que não tá tudo perfeito, não tá indo perfeito pro Hamilton também. Então essas oportunidades que surgem que tem que agarrar, e foi o que a McLaren fez esse final de semana. Então assim, que bom. Porque, cara, querendo ou não, eles têm um título pra defender, cara. 2 títulos, né? E eles não estão conseguindo. Não estão, não. Não estão, não. Mas agora é o seguinte, vocês perceberam que na corrida do Hamilton, parece que o carro dele cansa. Porque, assim, começou muito frenético, cara. Eu falei assim, Débora,
se tiver um safety car, olha a chance do Hamilton ir para pódio. Na hora que teve o safety car, eu falei, bom, a chance tá aí. De repente, do nada, o carro dele parece que a bateria, o carro dele não tem uma bateria de lítio, tem uma bateria social. Ele fica ali, ele cansa, ele vai pro canto da festa, fica lá bebendo o etanolzinho dele, ficando de falando, não vou confraternizar com ninguém não gosto de ninguém aqui. Cara, nossa, foi horrível. Até teve um perfil, agora eu não vou me recordar que perfil que foi, mas eu dei muita risada, cara, porque foi bem... Tipo, não foi na corrida, foi durante os treinos livres, acho que foi durante o terceiro treino livre, que o Hamilton reclamou do carro, né? E ele falou, eu não estou me sentindo bem. E aí a pessoa pegou e tweetou, né? Família, acabou. Ai, quem curtiu as 2 primeiras corridas, curtiu. Quem curtiu, curtiu. Cara. Quem aproveitou. Nossa, eu dei muita risada com isso. Que frustrante, meu. Quando eu vi aquele safety car, eu falei, nossa, olha que perfeito. E perfeito. Foi certinho pra ele, né? Aham, eu falei, nossa, muito bom. Perfeito. Daí, quando eu vi que ele não tava conseguindo abrir de jeito nenhum, eu pensei, cara, o primeiro que ultrapassar ele, todos os outros vão. E foi exatamente o que aconteceu, cara. E, tipo, você via que era uma situação, nem era como as outras corridas, que ele conseguia dar o bote. Não, ele tava... tipo, sendo ultrapassado e o carro não tinha reação nenhuma, meu. Não tinha reação nenhuma. Ele só foi perdendo posição. Eu falei, ai, que saco. Foi um final de semana pra ele, pra se esquecer, ao ponto que ele nem falou nada no rádio no final, né? Ficou em silêncio. E Miami, ele muda de novo, né? Entra o Cedrico de Crepúsculo e... pra ser o novo engenheiro dele. Mas ele nem tava na pauta, né? Do nada. Eu trouxe aqui ele, mas é isso. A Ferrari, né, esse final de semana, ela deu uma migué, né? Ela falou, A Ferrari falou, não vou brilhar não, eu vou deixar isso pra seleção italiana de futebol brilhar. Nossa. Também não faz nada. Mas não combinaram com a seleção isso, né? Não foi combinado. Maluco. Eu falei lá no escritório, cara, um dos eventos cânones pra mim de Copa do Mundo é ver o desembarque da seleção italiana. Porque, mano, os caras descem do avião de Armani. Porra, mano, é muito legal. É tipo quando a Ferrari faz o evento de piloto, que tá todos os pilotos de terninho e tudo bonitinho, menos o Leclerc que rouba do túmulo lá de algum cara que é da NBA, o paletó do Zeca bonitinho, e vive aquele paletó gigante. Ai, gente, mas é isso, só tristeza. Bom, mais uma vez, quase seguindo a nossa tradição de não falar do piloto que venceu a corrida, mas vamos falar assim do menino Antonelli, que, né, se tornou o piloto mais jovem a ganhar uma corrida. Uma coisa que até a Rafa ressaltou no Twitter, que, cara, era um recorde que ainda era do Hamilton, velho. Uhum. E é dos dois velhos que estão há 20 anos na Fórmula 1, porque era do Emerson, depois foi do Alonso, aí foi do Hamilton e ninguém bateu. Cara, que loucura, né? Nossa, era madrugada. Gente, eu assisti esse GP do Japão com um olho aberto só, o outro fechado. Eu tava com muito sono. Eu tava assim, por quê? Porque eu faço isso comigo. Mas tava lá. Então, tipo, quando eu fui entrar no Twitter pós-corrida pra dar uma olhada nos comentários, alguém comentou que Kimi Antonelli tira a marca de Hamilton. Eu falei, meu Deus, essa marca ainda é do Hamilton. É porque teve tantos outros jovens pilotos vencedores que eu nem lembrava que essa marca, por exemplo, é do Hamilton. Porque, assim, por exemplo, o Hamilton não é o piloto mais jovem a ganhar um título. Foi o Vettel. Uhum. E então a gente esquece que ele liderou uma temporada mais novo do que o Vettel. Por, sei lá, meses, eu acho, né? Foi uma parada assim. Mas, nossa, nem lembrava disso. Eu até fiquei, caramba. E agora mais difícil ainda, né? Porque 19 aninhos o menino tem. O recorde do Hamilton era com 22 anos. E, bem, todos os méritos possíveis, méritos não só por isso, como pelo fato dele ter estacionado o carro dele no cérebro do George Russell, né? Porque a gente tá na terceira corrida e o maluco já tá chorando no rádio também, a ponto que o Toto Wolff entrou lá e falou, meu filho, para, foca aí. Esse foi um dos momentos que eu abri os 2 olhos. Eu falei, nossa, Toto! Isso que o Toto estava tentando encontrar justificativas para o final de semana inteiro do Russell, né? Porque depois da classificação, o Russell também deu uma reclamada lá, né? E o Toto pegou e falou,
tentou atribuir a questão para a própria Mercedes, que não era culpa do Russell, né? Falando, é que a gente trocou a configuração do carro, parece que não caiu muito bem, o Antonelli gostou mais e foi melhor, tipo, tentando dar uma passada de pano ali, né? Imagine, é o pai defendendo o filho mais velho. Mas é isso aí, mas ele, né? E a verdade é que o George nem falou algo muito extremo, né? Ele só falou, nossa, que falta de sorte a gente tá tendo esse final de semana. Foi isso, mas eu tô tentando no rádio. Falou, vai, foca aí. Mas é isso, muitos créditos ao Antonelli aí, claro, créditos à Mercedes também, mas eu acho que o Antonelli, ele entrou com uma pressão muito grande. Eu lembro de todo mundo falando, nossa, ele é jovem, ele tá entrando no lugar do Hamilton, e foi do jeito que foi. O Hamilton, na verdade, não queria sair, então o Hamilton foi meio que chutado para ele entrar e tal. Mas ele conseguiu mediar bem, ele teve algumas falhas aí nessa temporada, né? Tipo, alguns erros, principalmente de largada, mas ele tá conseguindo construir, assim, e crescer. E o negócio, cara, é ele continuar desenhando isso, não se amedrontar. E, assim, no cenário atual, quem tem mais a perder, no contexto, é o George Russell. Porque ele é piloto da casa há mais tempo, ele é mais velho, a expectativa dele ganhar uma corrida, um campeonato, é maior. O Kimi Antonelli acabou de chegar, o Kimi Antonelli tem 19 anos, daí ainda vem os rumores de Verstappen vai entrar no lugar de alguém. Esse alguém vai ser o Russell, não vai ser o Antonelli. O Antonelli é o cara que entrou, que eles chutaram o Hamilton para ele entrar. Então, em que mundo que eles tirariam o Antonelli agora? Então, quem tá com a corda no pescoço, entre aspas, na visão midiática aí dos fãs, é o George Russell. Então, existe uma pressão muito maior no Russell para um carro que eles têm agora para ser campeão, que ele seja o campeão. Então, assim, cara, o Antonelli, se eu fosse ele, eu estaria assim, eu tenho que fazer o meu mínimo aqui, que é chegar em segundo lugar, que é o que o meu carro vai trazer. Se eu puder fazer mais, ótimo. Então, cara, a gente sabe como a mentalidade funciona, a gente sabe como o mental influencia muito no nosso desempenho de qualquer coisa na vida. E em um ambiente esportivo, mais ainda, né? Então, assim, acho que o Antonelli tá muito confortável. E ele tá crescendo. E é bom o Russell ficar de olho, viu? E que se não, olha aí, ó. Não sei se a vaga ele perde, mas o campeonato sim. Eu acho que a Mercedes, ela tem que também entender como é que ela vai gerenciar os dois, porque a gente tem um campeonato pela frente, né? E aí são dois pilotos que têm um potencial de estar pontuando constantemente, de, pelo menos nesse início aí, conquistando vitória e pódios, né? Enquanto o restante do grid está tentando encostar. Então eles também têm que tomar uma decisão de já pensar lá na frente, tipo, como que vai ser nas próximas corridas se eles continuarem dessa forma, né? Um ganhando, o outro ganha, um ganhando, o outro ganha, tipo, indo assim. Mas acho que pro Antonelli foi um momento muito importante, né, nesse ano. Já ter começado o campeonato ali conquistando uma pole, conquistando uma vitória, porque acho que a primeira pole e a primeira vitória é a coisa mais complicada, né, para os pilotos. O Russell mesmo, os momentos dele de quase conseguir os resultados, né, também não foi muito fácil para ele. Só que o Russell ainda teve a parte ali da época que ele passou com a Williams, né? Só depois que ele foi para o Mercedes. Mas eu tô achando bem interessante isso daí. Eu acho que vai ser bom para a gente não ter um único piloto só ganhando corrida, como poderia se imaginar, né? Porque o Russell é o piloto com mais experiência. O Antonelli parece que não vai abaixar a cabeça. Mas a gente tem que ver também se o Antonelli vai conseguir sustentar esse desempenho, né, ao longo do ano, porque no ano passado ele teve algumas boas corridas, mas quando ele ia mal, ele ia realmente mal, né? E essa corrida foi uma corrida que ele não fez uma boa largada, que ele também estava tendo uma certa dificuldade ali para poder fazer as ultrapassagens, para poder brigar ali naquele começo de corrida. E o safety car caiu como uma luva para a corrida do Antonelli, porque quando ele parou ali no momento que estava toda a prova neutralizada, não tinha ninguém para ir para cima dele, ele era o líder porque o Russell já tinha parado para poder trocar o pneu, mas acho que a maturidade, pelo menos, de
fazer uma boa relargada, de não ter, né, deixado o Piastri crescer para cima dele, foi algo bem interessante da gente observar aí do GP do Japão, mas o circuito de Miami é um circuito também bem complicado, né? E eles vão ficar um mês parado, então também o quanto que isso vai afetar eles, né? Um mês aí parado, um jovem competidor. Mas só para apontar uma coisa que a Rafaela trouxe da questão do recorde que era do Hamilton e o Antonelli tirou, o Hamilton, quando liderou o campeonato, era o campeonato de estreia dele, né? Uhum. Tipo, Não. Uhum. é assim, é um patamar um pouquinho da, é aquela coisa. O Antonelli conseguiu, tem os méritos, tem total, mas o Hamilton disputou o título aquele ano. Né? Não, na quarta corrida dele, da carreira dele, ele estava liderando o título. Exato. E eu pensei isso no outro dia de manhã, quando eu estava mais esperta, e eu lembrei do recorde e tal. E eu fiquei, cara, para mim, assim, a gente vive... O esporte é aquilo, o Schumacher mesmo falou, né? Recordes existem para serem batidos. A gente sabe disso muito do Schumacher mesmo, que é um cara que, nossa, tantos recordes que todo mundo achou que não seriam batidos e o Hamilton, por exemplo, conseguiu bater. Então, assim, é claro que o legado nunca deixa de existir porque esses recordes foram batidos. E nesses momentos, assim, que eu penso, pô, que legal, achei legal. Falei, cara, um feito muito massa. Beleza, tirou do Hamilton, que seja. Mas, ao mesmo tempo, mano, viver o que foi o recorde do Hamilton foi extraordinário. Porque ele conseguiu isso no ano de estreia dele. Então, assim, ainda que ele perdeu o recorde, ainda é uma marca, assim... É muito difícil de comparar. É só se alguém fizer isso no seu ano de estreia de novo, tá ligado? Um novato simplesmente na primeira corrida já ganhar a corrida e liderar o campeonato, tá ligado? Tendo 18 anos. É uma coisa assim. Então, eu acho que todas essas marcas e todos esses dados que a gente traz tem algo de especial para cada um que conquista, né? Então, poxa, nossa, muito legal. E toda vez que acontecem essas coisas, eu lembro, nossa, cara, o que foi o ano do Hamilton? Porque tudo também que estava acontecendo com a McLaren era, desde o Hamilton. Você quer desde o Hamilton? Mano, sensacional. Parabéns. Tô aqui falando de novo do Hamilton. Mas aí vale uma comparação de gestão de carreira, né? O rapidinho que foi só dar uma zapiada, como a do Russell, por exemplo. O Russell foi campeão da GP3, né? Porque no ano seguinte a Fórmula 2, que era a GP2, se tornou a F2 e foi campeão da F2 e chegou na Fórmula 1. O Antonelli, ele pulou boa parte da carreira dele de base já para ir para a Fórmula 1. Então, assim, pô, será que se ele não tivesse feito F3, F2, e este ano tivesse chegando na Fórmula 1, ele não estaria fazendo o que o Hamilton fez? Tipo, no primeiro ano dele, pole, vitória, liderança, o quanto que o Toto Wolff, assim, quis adiantar a carreira dele e, de certa forma, assim, pô, colocou o guri muito novo. Então, o Toto fez o contrário do Ron Dennis, né? Porque o Hamilton queria ter estreado em 2006. E o Ron Dennis falou, não, você não vai estrear em 2006. Tanto que quando teve o anúncio que o Hamilton ia estrear em 2007, as pessoas ainda achavam que era cedo demais. Sim, então foi totalmente... Então foi totalmente escolhas de carreiras diferentes. Que igual você falou, talvez se ele tivesse ficado mais um ano lá nas categorias menores, ele estaria chegando esse ano fazendo isso, tá ligado? Então ele bateria o recorde do Hamilton e ainda diria, no meu ano de estreia, na minha terceira corrida, tá ligado? Então assim, poxa, na segunda corrida teria vencido, Hamilton foi na sexta. Então, mas assim, independente, né? É muito bom, tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que é só manter a cabeça aí, até para não acontecer o que... não dá para comparar muito. O que aconteceu com o Hamilton lá no ano de estreia, que ele começou forte, que todo mundo entendeu ali que estava vendo um campeonato, que ele tinha a chance de vencer aquilo lá, e acabou perdendo por um pontinho no final. Mas acho que hoje o cenário já é diferente. É mais corrida, tipo muitas outras coisas que podem acontecer, assim. Não tem como comparar. Vocês duas, que são jornalistas de formação, eu não sei que não tá na pauta, a gente já até ia finalizar o podcast. Já sei o que você vai falar. Cara, como vocês viram o lance do Verstappen ter expulsado o jornalista da coletiva? Meu Deus do céu. Gente, ditadura total, velho.
Ai, eu não tenho nem Cara, palavras. é que vocês não estão assistindo a transmissão. Dá pra ver o meu gato aqui atrás batendo na outra gata. Foi mais ou menos aquilo. Cara, na hora que eu vi, eu falei, não, gente, não. Eu vou ser sincero, em solidariedade e por afronta, só para poder render também, mas por afronta, eu saía junto. Eu falei, não, se você não quer ele, eu também não quero eu, não quero jornalista. Aí, mais um paralelo para fazer com o vagabundo tá lá, é mais uma do nosso querido jogadorzinho, que só dá entrevista pros parceiros, só conversa com os parceiros, com quem passa a mão na cabeça. Realmente, o Marco realmente tá fazendo falta na vida. Eu falei num grupo que eu tô, né, que eu falei, gente, jornalista, primeiro, ele não é babá de piloto, né? Tipo, ele não tem que ficar fazendo o que o piloto quer, o que é o mais conveniente para ele, porque assim, beleza, às vezes, né, como é esse cara ali, a maioria desses jornalistas, eles têm a oportunidade de ir para várias corridas ao longo do ano. Então, de certa forma, os pilotos começam a identificar a cara deles, né? Saber quem é quem, não sei o quê. Só que, assim, o papel do jornalista é perguntar o que as pessoas, o que é de interesse, né, para a comunidade. Então, é óbvio que, tipo, um resultado ruim, um desempenho que não foi tão bem, é uma coisa que você tem que questionar o piloto, porque faz parte da carreira dele. A gente tem 24 corridas no ano, nem todas as corridas eles vão ir bem. Questionar ali se aquele ponto, né, se a conduta do Verstappen, que já era muito falada há muito tempo, que ele é meio esquentado e que às vezes ele perde alguns pontos por conta de besteira dele, isso de fato fez diferença no campeonato dele, o que é normal de você perguntar. Agora, você vai ter que começar a se podar do que você vai perguntar para o piloto, ou quanto que você pode chegar nele, porque a Flor não quer te responder, não quer falar sobre assuntos espinhosos. Cara, acho que é uma coisa completamente diferente você perguntar um assunto pessoal, tipo numa coletiva de imprensa. Se fosse parado para poder perguntar sobre a esposa dele, sobre a filha dele, né, sobre qualquer coisa assim, ele tem toda a liberdade de falar, não quero responder, não quero falar sobre isso aqui, beleza. Mas é um assunto do campeonato que era de interesse de todo mundo que tá ali na sala e você não quer responder e você fala, não, por favor, se retire. O que é isso, gente? O que tá acontecendo, sabe? Ai, o pior que é uma mágoa de 4 meses. O cara fez a pergunta há 4 meses atrás. E ele chegar e falar, não vou responder ninguém até que esse fulano saia. Primeiro que, cara, ele podia muito bem já ter falado previamente com a equipe da Red Bull, falar, olha, não quero esse jornalista aqui presente. Não estou confortável com ele. Mas não, ele quis humilhar mesmo. E é igual o Rubens falou, eu acho que a comunidade jornalística, de modo geral, que acompanhou tudo isso, eu acho que todo mundo pensou, cara, era para todos os jornalistas terem levantado e saído. Eu vi um cara que se disse jornalista defendendo, porque a jornalista tem que ter cuidado para não queimar a fonte. Desde quando o Verstappen é uma fonte? O Verstappen é o piloto lá que eles estão lá entrevistando, ele não é uma fonte. Ele é um cara que todo final de semana vai estar lá, tá ligado? E aí cara, a fonte é um engenheiro, um mecânico pontual ali que te fala alguma coisa que ele vai falar, olha, que é aquele clássico, né, que a gente vê muito. Um porta-voz da equipe. Nunca é identificado esse porta-voz. É qualquer pessoa que vai e fala tal coisa. Beleza, você não queima essa pessoa, mas o Verstappen, pelo amor de Deus, sabe? E a gente tá vendo vir progredir há muitos anos esse embate do Verstappen com o jornalista. Primeiro que eu não colo essa coisa de coitadinho dele de a mídia britânica, como se ele não fosse um europeu. Ele não é um latino, não é um tcheco da vida que ficou anos do lado dele sofrendo racismo e ele pouco cagou. Desculpa a palavra, mas ele pouco se importou, entendeu? Ele não tá nessa posição de vítima, sabe? Não tá. Ele tá numa posição de privilégio, na verdade, porque ele tem uma mídia gigantesca ao lado dele, que é a mídia holandesa, e a gente já viu, por exemplo, como a mídia holandesa já tratou o Hamilton também. Cara, e daí ainda, pra ajudar, ainda quiseram, não tinha nada a ver com o Hamilton, né? Mas sempre tem que botar o homem no meio. Mas vieram trazer uma coisa antiga do Hamilton, de um jornalista, que falou questões pessoais, perguntou sobre um Snapchat. Nossa, tem gente aqui que vai escutar esse podcast que sei lá, não vai nem saber que aplicativo é esse. De um story,
vamos dizer, de Instagram que o Hamilton fez, e o Hamilton falou, não vou comentar isso com você, não vou dar essa resposta. E foi isso, ele nem falou, tipo, se retire daqui. Ele falou, não vou te responder. Também é um contexto totalmente diferente, era uma questão pessoal, e o Hamilton não humilhou ninguém, não mandou o jornalista se retirar. Ali foi um negócio muito pensado, mano. Ele sentou naquela cadeira e ele falou, só vou responder quando esse fulano sair. E ali não é o papel, assim, dizer desses jornalistas, que são jornalistas, e não era qualquer revista também, era The Guardian, né? Não é o papel desses jornalistas também serem mansos. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu gosto de todos esses jornalistas aí, tem vários que eu não gosto, tem alguns que já foram até racistas com o Hamilton, e que, do meu ponto de vista, o Hamilton deveria ter feito isso que o Verstappen fez, porque quando se trata de racismo é assim que a gente trata as pessoas, mas ele não fez, ele ainda convive com essas pessoas lá dentro e dá as respostas que ele tem para dar para eles. Mas não assim, então, existem jornalistas, existem perguntas, existem situações que eu fico muito desconfortável, eu fico, cara, não precisava ter feito isso. Mas ali, primeiro, a pergunta que o jornalista fez há 4 meses atrás foi muito pertinente. Porque ele estava falando de uma situação muito real, que nós, no Twitter, estávamos comentando, entendeu? Tipo, nossa, se o Verstappen não tivesse tomado aquela atitude que ele geralmente toma, e por uma das primeiras vezes ele foi punido, ele teria sido campeão. Então, a pergunta foi muito pertinente, foi muito pertinente. Tão pertinente que isso alugou um triplex na cabeça do Verstappen, que ele trouxe até agora, e jogou na cara do jornalista ali. Mas, assim, eu e a Dé aqui somos jornalistas de profissão, então acho que nós vamos defender nossa classe. 99% do tempo eu vou defender a minha classe. Tem 1% que eu não vou defender, porque existe uma parte da nossa classe que é imoral, mas 99% do tempo a gente tem razão. Eu acho que no nosso papel, né? Eu acho que acho que a maior discussão que eu tive na faculdade foi exatamente no meu último ano, quando nós estávamos fazendo a disciplina de ética jornalística, e foi uma aula sobre ditadura militar. E a gente teve alguns exemplos de gravações de jornalistas questionando militares sobre situações de censura e tudo mais, e esses jornalistas ao vivo serem presos, enquanto estavam fazendo seu trabalho. E eu lembro da professora jogar e falar, nesse caso, qual é o papel do jornalista? Quando a primeira resposta do militar é, não faça essa pergunta, é recuar ou continuar, né? Tentar indagar. E eu lembro que teve uma aluna que falou, não, professor, tem que respeitar ali, que ele falou que não, ele não vai responder. Daí, nossa, foi a primeira vez que eu me alterei numa aula, foi a primeira vez. Eu falei, não, que absurdo, isso é um absurdo, a gente tá aqui para questionar, a gente tá aqui para saber o que está acontecendo. Nós portamos ao povo qualquer tipo de informação, é o nosso trabalho isso. Não é alguém que está até nesse caso, de uma posição de poder de censura que a gente tem que recuar, não. A gente sempre tem que questionar. Aqui é obviamente uma situação muito diferente, porque a gente tá falando de esporte, algo que teoricamente é mais leve e tal. Cara, o jornalista não tem que abrir mão de fazer uma pergunta extremamente pertinente, porque isso vai magoar o piloto, tá ligado? O piloto que não é a fonte. O piloto é o cara que vai estar lá todo final de semana te respondendo. Você não vai perder essa fonte. Ele teoricamente não vai deixar de te responder. E eu achei que ficou muito feio. Eu achei que ficou muito feio pro Verstappen. E eu acho que uma parte da mídia ficou revoltada também. Porque não era para isso, cara. Não era para ter chegado a esse ponto, humilhar o profissional, assim, independente se você gosta dele ou não. Como eu falei, tem jornalista ali do paddock que eu não suporto, por mim não ganhava credencial mais, principalmente alguns fotógrafos. Mas, não, entendeu? Os outros pilotos não estão agindo assim. Você não vê um Gasly entrando de uma coletiva falando, se esse jornalista estiver aqui, eu não vou responder. A galera ia dar risada da cara dele, né? Então, assim, começar a cortar pela raiz essas atitudes também do Verstappen, sabe? Não deixar que ele ganhe tanto espaço para fazer isso com outro profissional. Me estendi, desculpa. Então, você não se estendeu, porque até o que você trouxe da questão que você passou na faculdade me faz lembrar de algo que aconteceu ontem, né? Que dia 31 de março, aniversário. Não vou falar também aniversário, porque aniversário é algo que se comemora, né? Mas é o dia que marcou o golpe militar de 64. E numa sustentação oral de um TJ, se não me engano, da Paraíba,
ou Tribunal Regional do Trabalho, não recordo qual sim, um advogado e desembargador ficaram trocando elogios, porque, nossa, você está de verde oliva, para ressaltar a Revolução Militar de 64, e não ditadura, né, que eles gostam de pautar como se tivesse sido algo bom para o país, aquela atrocidade que aconteceu. E por que eu falo isso agora? Porque muita coisa que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil, 8 de janeiro, essas coisas tudo, é fruto de não ter cortado na raiz, ali quando teve o fim da ditadura militar, toda a herança que o militarismo teve no Brasil. O próprio, ficou aí durante um ano, o Wagner Moura fazendo entrevistas, ele falou, cara, agente secreto é uma questão de memória. A gente estava falando como foi o regime militar. Não estou só falando, não estou falando que o Verstappen é um cara ditatorial, mas ele teve uma atitude de um ditador, sabe? Ele teve uma atitude de Trump, que já mandou jornalistas sair de coletiva de imprensa. E aí você viu aonde que foi bater palma para Trump no primeiro mandato dele, e a hora onde que a gente está. Então, assim, cara, tem que tirar, porque jogador, atleta, eles são exemplos. Eles são pessoas que moldam o caráter e o entendimento dos jovens, que veem eles como exemplo. Bem ou mal, parafraseando o cara que foi o maior ditador da Fórmula 1, que foi o Balestre, idiotamente, todo mundo vê os pilotos como exemplos. Mas tem cara que tem que ser exemplo, ser seguido. Hamilton, cara, com certeza um exemplo tem que ser seguido. Agora, Verstappen com essa atitude, não, né, gente? Pô, os fãs dele agora, imagina, dentro de uma sala de aula, o professor questiona o aluno vai lá, vai reclamar na diretoria pedindo pro professor ser expulso. E diga-se de passagem, eu vi isso na faculdade recente, então. Não, meu melhor amigo é professor, né? O Thiago, que vocês bem conhecem, gente. Volta e meia, ele vem com umas histórias para mim que ele sofre como professor, que eu fico, meu Deus, como que se escalou a esse ponto? Como que os alunos têm tamanha liberdade de tomar certas atitudes assim, sabe? É algo que até como fãs do Verstappen, eu vi algum se posicionando a criticar esse tipo de atitude, falar, não, isso aí que ele fez não tá certo, eu gosto dele, mas a atitude não foi a correta, e eu vi alguns fazendo isso até, eu falei, nossa, que bom, porque é essa parcela também que vai dar uma cobrança pro ídolo deles, né, querendo ou não, chega neles, toda essa discussão de insatisfação dos fãs, ou de qualquer coisa, assim, mas é isso aí. Chega a eles ou chega nas marcas que patrocinam eles, né? Que é o que move tudo, né? Exatamente. Não, se for para ele começar a dar entrevista só do que ele quer falar, cara, ele não precisa mais dar entrevista. Ele responde ali a assessora da equipe, que vai depois passar o áudio e vai estar publicado ali no site da equipe, né? Depois que termina o evento. Deixa só então a declaração dele desta, para de cumprir os compromissos com a imprensa, mas também assuma o teu BO, porque dentro do contrato deles tá que eles precisam, né, participar dessas questões que envolvem a categoria, que é as coletivas, que é o cercadinho, que né, tudo isso que gere o final de semana. Tanto que uma das coisas que a gente viu agora no Japão foi que quando o Berman bateu, né? E ele não estava tão bem, assim, ele não teve nenhum problema, mas a batida deixou ele meio atordoado. Ele pediu a dispensa para a FIA para não participar do cercadinho, porque ele não queria conversar com os jornalistas, muito porque ele ia ter esse mesmo papo de por que ele bateu, qual que foi o erro dele, o que aconteceu ali, e ele não queria ficar respondendo isso. Então o que ele fez foi responder a pergunta geral ali que a equipe faz, né, que os assessores fazem, e foi publicado no site, isso, ele participou do evento dessa forma. Então, assuma teu BO, sabe? Faça dessa forma, então, já que você não aguenta ser confrontado com alguma coisa que você não quer, né? Que não é papel do jornalista ficar passando mão na cabeça dele. É sim, viu, Débora? O Verstappen na cabeça dele, ele acredita que o mundo ali tá a favor dele. Gente, mas é isso. Vamos fechar a live, olha. Vou fechar o BBcast. Pré-Páscoa, né? E nesse ponto é muito bom trabalhar com o Poder Judiciário. A parte ruim é ter que topar com esses cabeçudos que acham que o regime militar foi coisa boa, mas lado bom é que Semana Santa, os juízes, como eles que organizam as agendas, publicações de diário oficial e audiências,
os caras não colocam nada para você trabalhar nessa semana. Então eu estou praticamente só fazendo trabalho de estagiário, arquivando coisa, mas é bacana, então é ótimo. Obrigado ao judiciário pela morosidade nos processos e por não trabalhar de forma correta. Enfim, Rafaela, muito obrigado novamente por ter participado. Nossa, adorei sua participação. Vou novamente pontuar que é muito falta de vergonha na minha cara de marcar, mas é que eu realmente sou bem chato. Eu tenho que estar com muito ânimo. Eu falei para Débora, cara, eu tenho que ver isso, porque teve isso, eu não tô animado, eu não consigo nem abrir o computador. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Temos aí um mês de férias e, assim, eu me sinto mal de ficar feliz. Feliz. Cara, é 24. Se a gente parar para pensar que o ano tem 56 semanas, são 56 finais de semana, metade a gente está acompanhando Fórmula 1. Não é por um bom motivo esse intervalo, é por um dos piores que a gente poderia ter. Eu jurava que a minha geração não ia ver uma guerra escalando da forma que tá, mas infelizmente, né, o Laranjão lá tá batendo pezinho. Vamos torcer para que tudo dê certo. Quem sabe quando a gente voltar para as lives de coisas, a gente tenha boas notícias que as guerras acabaram, tá tudo ótimo. Começa as corridas, passa um pouquinho, Copa do Mundo, aí a gente esquece tudo. É lógico, modo de falar, nunca vamos esquecer, porque aqui no BP a gente tenta sempre pautar esses assuntos. Rafa, mais uma vez, muito obrigado de coração por ter participado e espero ver você também mais vezes aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui. Que legal. Participar do BBcast de novo e tantos assuntos legais para falar, apesar de tudo. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos os ouvintes aí. Espero que vocês gostem da minha participação. Se vocês não gostarem, não comentem nada. Não digam nada, não façam críticas. Mas muito obrigada e bem, espero que surja uma próxima oportunidade e a gente se vê aí nas futuras lives e nas próximas corridas que vão demorar um pouquinho, mas a gente vai descansar um pouquinho porque nós merecemos também, né? E nos vemos em Miami. Tchau. Exato, mas não esqueçam, Rafaela e Débora no Puta Talks. É verdade. E Rafaela, voltando agora os GPs e horários normais para os CLTs, volta as transmissões na rádio? Sim, na esportestotal.com. Na verdade, eu tenho que falar com o meu chefe, Aldo Luiz, queridíssimo, que não entrou em contato comigo ainda. O cara tava na moto, o cara é voz oficial da MotoGP, da Fórmula 1, se Deus quiser, né, tudo bem. Da WEC, mas eu queria o WEC dele transmitindo no autódromo, pra galera ouvir a voz dele. Ai, meu Deus. Ele não tem mais tempo nem pra mandar nos outros. Cara, a dificuldade que eu queria ter, velho. Não tem tempo pra mandar nos outros. Ai, mas eu acho que provavelmente a gente volta, com certeza. Porque os jogos de futebol estão rolando solto lá na rádio. Então, assim, para as corridas voltarem. Então, para quem quer escutar, é na esportestotal.com. E estarei lá também, me sigam também no Twitter. Hoje eu entrei numa briga, então as pessoas me acharam de novo. Ai, bom demais. O meu arroba é Rafis, com 2 S, 44, e no Instagram é Rafis.44. É isso aí, obrigado, beijão. Até mais. Obrigada a todo mundo que escutou o programa até aqui. A gente volta aí com lives em abril, né? Também comentando mais sobre as corridas. Vamos ver o que as equipes vão armar nesse um mês aí, porque, né, já que estão de folga, de certa forma, eu quero um canhão em Miami, não quero um carro meia boca, não, por favor. É isso. E até uma próxima, pessoal. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.